Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita petropolitano, de todo o Brasil, essa paz que já sentimos em nossos corações, ela possa ser levada a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que se encontram muitas vezes distanciados das verdades que libertam, que consolam, que nos fortalecem no dia a dia. Senhor, nós te rogamos pela Pátria Brasil, por cada brasileiro, para que haja paz, amor, para que possamos, Senhor, estabelecer todas as nossas missões, principalmente nós espíritas, que possamos nos mantermos firmes naquilo que conhecemos, praticarmos essencialmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse momento de paz, Senhor, então, possa envolver todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra, em todos os pontos onde existe a dor, existe a treva, a dúvida, que a nossa prece possa levar um pouco de consolo, renovando as esperanças e a fé. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que essa paz permaneça entre nós durante todo esse estudo que nós vamos realizar. Gratidão eterna. Muito bem, gente. Nós vamos dar início a essa aula, uma aula bem básica, tá? Não é uma aula rebuscada, a gente não vai aprofundar em absolutamente nada de complexo, porque não cabe aqui. Mas nós vamos falar um pouquinho de anatomia, até porque em algumas obras do André Luiz, especificamente Missionários da Luz, mas outros também, ele vai se referir à mediunidade, vai citar várias estruturas, principalmente do sistema nervoso, endócrino, e aí a gente vai estabelecer algumas correlações bem rápidas, bem práticas para o nosso dia a dia, para aqueles que nada conhecem em relação à parte anatômica, esse tipo de ciência, tá? Então, vamos estabelecendo as nossas... Vocês podem tirar as dúvidas de vocês a qualquer momento, tá? Vocês podem interromper e tirar as dúvidas de vocês, tá? Allan Kardec, numa das obras básicas, o Livro dos Médiuns, em diversa citação, os espíritos vão nos esclarecer que todos os fenômenos mediúnicos, não importando se são de efeitos inteligentes, né, ou não, mas principalmente os de efeitos inteligentes, eles se processam, principalmente, né, os de manifestação física não, desculpa, mas os de efeito inteligente se processam através do cérebro do médium. Bem como a mediunidade, ela está radicada no organismo, isso para qualquer tipo de mediunidade. Então, é importante que a gente tenha uma noção de algumas estruturas corporais para a gente estabelecer um conhecimento mais profundo e entender um pouco melhor, não só o que Allan Kardec deixou nas obras básicas, mas principalmente nas obras de André Luiz, que vão tratar da parte do mundo espiritual. Uma outra coisa que é importante a gente entender é que a mediunidade ela está radicada no organismo, mas ela não é do organismo, né? Ela está ali domiciliada, ela vai se manifestar através do corpo físico, e o corpo físico ele é só um instrumento da mediunidade. A mediunidade, a base da mediunidade é a mente. E a mente, para a doutrina dos espíritos, ela não está localizada no nosso cérebro físico. Então, isso é muito importante a gente estabelecer também, para a gente poder separar uma coisa da outra, porque para a ciência comum, quando se fala de consciência, de mente, para eles, para uma grande fatia da ciência, está localizado no cérebro, mas para nós espíritas, não. Então, isso é importante a gente estabelecer. Como a gente vai estar falando principalmente do cérebro, né?
que é o instrumento que vai possibilitar a manifestação da mediunidade de efeitos inteligentes, a gente tem que falar da unidade funcional do sistema nervoso, ou seja, quais são as células, qual é a célula que compõe, principalmente as células que compõem o sistema nervoso? Para a gente entender. A principal célula que compõe o sistema nervoso é o neurônio, que é essa célula que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu chegar aqui no slide. Vendo que tem esse corpo dessa coloração, geralmente escura, acinzentada. A maior parte do sistema nervoso é composto por essa célula é a unidade funcional, mas existe uma outra célula no sistema nervoso também, que vai ser a célula de sustentação, que vai preencher, né, que vai dar base para o neurônio se fixar, que é as células da glia. Então, a gente vai ter que entender um pouquinho desse neurônio, principalmente, nós vamos falar de uma substância, porque o André Luiz fala sobre essa substância, que dá essa coloração acinzentada ao neurônio. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que a célula principal que compõe, a célula funcional do sistema nervoso central, são os neurônios. E a célula de sustentação, que dá a base, né, para o neurônio fixar, as células da glia. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui que não pegou. Vamos lá. Bom, as células da glia, elas formam as bainhas dos neurônios. A gente viu ali atrás, naquele slide anterior, que o neurônio tem esses prolongamentos aqui, que a gente viu. Um prolongamento de uma parte dele, que são os axônios, que vão fazer a relação. Por exemplo, se é um neurônio do sistema nervoso central, o axônio vai fazer uma relação com a periferia, para fora da caixa craniana, e se é dentro do cérebro, ele vai estar fazendo uma conexão, por exemplo, entre eles com os dendritos, que são essas ramificações aqui. Então, vamos voltar aqui. As células da glia, que vão dar essa sustentação, formam as bainhas mielinas. Que são as bainhas de mielinas? Essas células da glia, que vão formar a bainha de mielina, eles são tipo uma fita isolante, porque o neurônio, a célula neurônio, ela é uma célula nervosa que possui um potencial elétrico. Então, essa célula da glia são fitas isolantes ou são materiais que vão isolar esses fios, né, para que não entre, digamos assim, em curto-circuito, para evitar, literalmente, né, e vão também facilitar, ajudar nas transmissões dos sinais elétricos. Porque imagina se a gente tivesse um fio aí na nossa casa que tivesse desencapado. Se a gente encostasse a mão da gente, o que ia acontecer? A gente ia levar um choque muito grande. E um fio desencapado também, se ele fica ali totalmente desencapado, e, por exemplo, cai água, pode gerar, por exemplo, um exemplo, né? Um curto-circuito e até pegar fogo na casa toda. Então, as células que vão encapar os neurônios, digamos assim, para a gente entender, são as células da glia, porque as células que compõem o sistema nervoso, que são os neurônios, elas possuem um potencial elétrico. E tanto isso é verdade que, por exemplo, se a gente tiver algum distúrbio elétrico no nosso cérebro, o que o médico vai pedir para a gente? Um eletroencefalograma, que é para ver se as conduções estão em curto-circuito em algum lugar. Quando há um curto-circuito em algum lugar, a pessoa, por exemplo, pode ter uma crise de epilepsia. Então, uma crise convulsiva. Então, entenda, as células, eu não quero que vocês esqueçam disso, as células que compõem o sistema nervoso central, que são os neurônios, elas são células que possuem potencial elétrico. Isso é de suma importância para a gente tecer os nossos estudos aqui essa tarde. Nós falamos que essa célula do sistema nervoso central, que é o neurônio, ele tem aquela coloração acinzentada, que vocês viram logo no primeiro slide lá. E no livro Os Missionários da Luz,
o André Luiz começa falando sobre uma substância chamada tigroide, logo no capítulo número 1, que ele vai falar sobre o trabalho de um psicógrafo, de um médium psicógrafo. E aí André Luiz, ele se reporta assim: antes de tudo, as células nervosas, que são células nervosas? Os neurônios, né? Recebem novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis de tigroide. Eu botei aqui o outro nome, é corpúsculo de Niels, necessários aos processos de inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente, o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central, que é onde vão ter um aglomerado de neurônios, né, foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então, só essa primeira parte aí a gente vai ver que eles estão muito preocupados em dar uma carga, uma carga magnética no médium, um passe literalmente, para quê? Para que durante o trabalho mediúnico, a parte física, que é o cérebro, que vai servir de instrumento para a mediunidade, ele não sofra com desgastes desnecessários. Então, eles têm muita preocupação em relação ao trabalhador. Ele vai estar trabalhando, mas eles vão estar cuidando para que o médium não se desgaste além do necessário de toda a tarefa. E quando eu digo toda a tarefa, tarefa do dia a dia mesmo, para que a gente não venha se desgastar desnecessariamente durante o trabalho da mediunidade. E ele, então, ele vai citar esse tigroide, eles estão muito preocupados, né, para que não haja perdas do tigroide. E aí a gente vai ver um outro slide, deixa eu passar aqui. Espera aí, passei, vamos lá. E o tigroide, que é essa substância acinzentada, ele é o combustível da célula nervosa. Esse médico aqui, que também foi um escritor, ele também teve muita preocupação, ele veio estudando lá nessa época, esse Fritz Kahn, desculpa, ele estava já preocupado com o combustível do sistema nervoso central. Então, ele viu que o tigroide, ele era o combustível da célula nervosa. Olha que interessante, né? É a ciência casando com a doutrina dos espíritos. Entra André Luiz e vai retratar para a gente que a espiritualidade, antes dos trabalhos mediúnicos, ela dá uma carga magnética do médium, para quê? Para justamente evitar um desperdício de tigroide, porque eles não querem que a gente sofra um desperdício. Claro que durante todo o trabalho que a gente executa na nossa vida, a gente tem um desgaste corporal. Quando eu estou estudando, eu também vou ter um desgaste do meu tigroide naturalmente, que a gente vai ver que são as células, esse é o combustível da célula nervosa. Então, se eu estou estudando, é claro que eu também vou ter um desgaste. Porém, que não seja um desgaste excessivo que venha prejudicar a minha saúde. Pode falar, Patrícia. Uma pergunta, não sei se você ainda vai falar sobre isso, mas tem como repor esse tigroide? Olha só, a gente tem que entender que o corpo biológico ele vai sofrer desgastes de qualquer maneira durante a nossa vida. Você vai ver aqui que eu vou te passar o slide daqui a pouco. O tigroide, ele é formado, né? Qual é a substância química do tigroide? É fósforo. Então, assim, esse pesquisador, esse médico, viu que o nosso cérebro é riquíssimo em fósforo. Então, até que ponto a gente pode repor o fósforo, por exemplo? Tudo tem limite, porque a maquinaria do corpo ela vai sofrendo desgaste automaticamente com o passar dos anos. Então, há limitações de reposição, quero crer eu. Porque senão a gente ficaria com o nosso cérebro sempre da mesma maneira, né? A gente não teria uma certa perda de memória com o envelhecimento. E eu não estou falando de Alzheimer, não, estou falando daquele envelhecimento comum que a gente sofre, e a gente vai ver no idoso que ele já tem falhas de memórias. É o Por quê? natural, né? Porque É o desgaste é o natural da né? vida. É o desgaste que a gente sofre no dia a dia, né? Não tem como. O corpo físico vai sofrer desgaste. Então,
É claro que se a gente teve algum problema e perdeu, se a gente perdeu uma grande quantidade dessa substância, do fósforo, por exemplo, é claro que parte dessa nós podemos conseguir repor através da alimentação, que eu botei ali embaixo, que o fósforo nós vamos encontrar tanto no reino animal quanto no vegetal. Ele é conhecido como lecitina. Então, é claro que a gente pode comer para fazer uma reposição e manter sempre os níveis dentro de uma taxa de normalidade. Mas entenda, com o passar do tempo, a maquinaria vai desgastar. Então, por mais que a gente reponha o fósforo, o cérebro, por si só, vai sofrer desgaste que não vai adiantar eu dar fósforo para ele. Então, é o que a gente vê na pessoa mais idosa. Ela vai apresentar o quê? Uma falha de memória, uma certa dificuldade, às vezes, para gravar muitas coisas. Uma certa dificuldade que ela, quando era mais nova, ela às vezes não apresentava. E às vezes a pessoa às vezes relata isso no dia a dia, né? Fala, eu tinha uma memória ótima, agora eu estou tendo lapsos, eu já estou tendo mais dificuldade para estudar. Eu fixo, mas eu tenho mais dificuldade para estudar. Então, é isso que a gente precisa entender, que tudo tem o seu limite, não é assim. Mas a gente pode repor. Porque esse estudioso, que a gente coloca ali, o tigroide é uma mistura altamente complicada de proteínas, gorduras e carboidratos. Quer as combinações proteicas, quer as gorduras, são riquíssimas em fósforos. Então, tem essa substância. O cérebro possui tanto fósforo que este elemento foi descoberto nesta região, tanto fósforo que este elemento foi descoberto nesse órgão. Um sábio do século XIX chegou a proclamar a famosa frase: sem fósforo não há pensamentos. Olha que interessante, de tanto que ele viu que tinha fósforo no cérebro. Dentre as gorduras fosforadas, a mais conhecida é a lecitina, que se encontra no reino animal e vegetal. Então, nós podemos automaticamente, pela alimentação, manter os bons níveis de fósforos. Mas entenda, o tempo desgasta tudo, e o mau uso também. Então, digamos, se a minha mediunidade é mal empregada, né, eu não sou um médium regrado, etc. e tal, eu vou ter um desgaste maior. Se eu tenho uma vida muito desregrada, com períodos curtos de descanso e reposição alimentícia, é claro que eu vou desgastar muito mais rápido. Então, entenda, a disciplina é de suma importância para a gente manter um bom funcionamento corporal e também ser um bom médium. Não sei se eu respondi a tua questão aí. Tá, ok. Tá? Eu respondi? Eu consegui responder? Sim, sim, perfeito. Ok. Obrigada. Nada. Então, aquelas células que eu falei para vocês, os neurônios, vão compor tanto o sistema nervoso central quanto o periférico. De que é composto o nosso sistema nervoso central? Eu vou mostrar isso em imagem melhor. Mas o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, eu estou passando mal o mouse, é o que está dentro da nossa caixa craniana. A nossa medula espinhal, que vai passar aqui, dentro da nossa coluna vertebral, tá? E lá, o encéfalo, ele vai ser composto por uma estrutura chamada cerebelo, que fica aqui atrás, daqui a pouco vocês vão ver mais imagens. O tronco encefálico, que fica aqui atrás também. Desculpa, o cérebro, o tronco cerebral, o tronco encefálico e o cerebelo, tá? Então, o encéfalo, esse conjunto de coisas aqui, ele vai sofrer uma subdivisão. Nós vamos ter o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, que a gente vai ver em outros desenhos. O sistema nervoso periférico são esses fiozinhos que saem da coluna vertebral nossa e que vão levar essa energia, esse circuito elétrico, para fazer a funcionalidade de tudo que existe no nosso corpo. Tanto os nossos músculos, quanto os nossos órgãos, tudo isso é inervado, tudo. As nossas glândulas, tudo é inervado, porque tudo tem que estar conectado com o sistema nervoso central, e tudo está conectado em tudo. Então, o sistema nervoso central, ele vai sair da medula e vai sair por esses fiozinhos que vai se ligar a tudo que nós temos no nosso corpo. Tudo que vocês puderem imaginar está ligado ao sistema nervoso central. Então, as minhas glândulas estão ligadas? Estão. Esses fiozinhos saem de lá, vem, por exemplo, a glândula tireoide, vem para o timo, vem para todas as glândulas que vocês puderem pensar. Vão para os músculos,
para que os músculos funcionem. Se os músculos não forem inervados, não tiverem os nervinhos, os músculos não funcionam. Vão para todas as partes que vocês puderem imaginar na vida de vocês. Vão para a nossa pele, tanto é que a nossa pele, a gente não tem percepções táteis. Por exemplo, se alguém passar a mão no meu corpo, eu sinto, eu sei que alguém está passando a mão, né? Se a gente tem a sensibilidade, é graças ao sistema nervoso central, que são com essas células do sistema nervoso periférico, que se conectam com o sistema nervoso central, que vai dar a sensibilidade, que nos conecta com o meio externo, com o interno, que é o cérebro, digamos assim. Então, todas essas conexões, se não fosse o cérebro, a gente não teria essas conexões totais. A gente não estaria totalmente ligados uma coisa a outra. Então, o cérebro leva a energia, leva a funcionalidade, leva a conexão. O cérebro funciona em rede, tudo está conectado. Tudo, 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 tudo. E aí que eu coloquei o sistema nervoso periférico, que são esses nervinhos que saem, eles vão se separar nesses nervos aqui, os sensitivos, eu não vou dar muitos detalhes, né? Os sensitivos, que eu já falei para vocês, que se nós temos sensibilidade na nossa pele, é porque tem nervos que estão inervando a nossa pele também. Então, nós sentimos dor, nós sentimos o tato, nós sentimos quando um objeto está frio, quando um objeto está quente, isso é sensibilidade. Isso tudo é captado pelas células dos neurônios. Só que aqui, nesse caso, na pele, é o sistema nervoso periférico, que vai fazer uma conexão até o sistema nervoso central. Então, o nosso sistema nervoso conecta tudo a tudo, ele tem informação de tudo que está acontecendo no corpo inteiro em tempo real. Então, o sistema nervoso periférico, a partir do momento em que ele sai aqui da coluna, ele passa a ser sistema nervoso periférico. E aí ele vai inervar a pele, dando todas as sensibilidades que nós possuímos na pele, o calor, né, da temperatura, o tato, de pressão, de tudo. A dor, né, porque a nossa pele também vai captar estímulos nociceptivos, que a gente chama, estímulos de dor, coisas que podem provocar lesões, por exemplo, um corte, uma pancada. Tudo isso vai ser conectado pelo sistema nervoso central, esses fiozinhos que vão ligar a pele, os músculos, etc., vão levar todas as informações para o cérebro, tanto para funcionar como também para nos proteger. Ficou até aí? Beleza? Então, vou passar para o próximo. É bem básico, tá, gente? Não sei por que aqui hoje não está funcionando. Vamos lá. Ó, o sistema nervoso central, o encéfalo, né? Toda essa coisa aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui é o encéfalo, né? E aí vai vir para cá, aqui a medula. A medula passa dentro da nossa coluna vertebral. Então, o encéfalo, ele é dividido em cérebro, que é essa parte aqui toda, olha, que vou passar o mouse, ó, vou delinear o encéfalo, ó. Delineei, tá? Ele vai ser composto pelo tronco cerebral. Vou passar o mouse e mostrar onde está o tronco cerebral, ó. Isso aqui tudo é o tronco cerebral. E o cerebelo? O cerebelo é essa arvorezinha que tem aqui atrás, ó. Isso daqui é o cerebelo, tá? Essa arvorezinha toda que está aqui atrás é o cerebelo. E a medula espinhal que eu falei para vocês, né? Que vai descer pela nossa coluna vertebral e delas vão sair fiozinhos. Esses fiozinhos são chamados nervos. A partir do momento que esses fiozinhos saem daqui e vão para a periferia, nós denominamos isso de sistema nervoso periférico, e esses fiozinhos vão inervar tudo que existe no nosso corpo, músculo, pele, glândulas, órgãos, tudo que vocês puderem imaginar. Muito bem. O encéfalo, o cérebro, de uma forma didática, né? Que o cérebro, o encéfalo, o cérebro, essa camada aqui toda rugosa, tá, vocês estão vendo? É toda enrugada, e a gente chama isso aqui, esses riscos de giros, dos sulcos e dos giros, né? Essa região específica aqui toda, ela é chamada de córtex cerebral. Essa região, ela é muito importante, essa região aqui de cima, ela é muito importante, porque ela vai fornecer para nós
funções específicas, funções neurais e psíquicas complexas, como as nossas emoções. Entenda, a emoção está no espírito, mas para ele se expressar, ele vai ter que ter estruturas especializadas que estão aqui no cérebro, que vão especificamente externar as nossas emoções. Um exemplo. Ou estruturas aqui no cérebro que vão facilitar a nossa aprendizagem e também o externar da nossa aprendizagem. Então, nós teremos que ter estruturas no cérebro ou áreas que também serão importantes no processo da linguagem, para que, quando o espírito queira se comunicar, e ele o faça, ele encontre nessa estrutura chamada cérebro áreas específicas que vão poder expressar a vontade do espírito, que é falar, por exemplo, ou expressar o seu pensamento. Essas regiões do cérebro, que são delimitações anatômicas, né? Elas são chamadas de frontal, que é essa parte aqui da frente, ó, tô passando, é aqui essa parte azul, e essa parte aqui da frente. A parte parietal, que é aqui de cima, tá? Daqui a aqui. Parietal, que é chamado lobo parietal. A parte daqui de trás, que é chamada lobo occipital. E essa parte aqui, ó, lateral, que é chamada temporal. Que a gente chama até as têmporas, né? Cada área dessa daqui tem funções específicas que a gente vai ter a oportunidade de ver mais para frente. Até aí, tá, gente? Então, lobo frontal, parietal, temporal e aqui atrás, occipital. Cada região dessa tem funções específicas para que o espírito possa se externar, possa se manifestar, possa utilizar-se de todas as suas potencialidades. Mas veja, as áreas cerebrais não são elas que nos dão essas funções, né? Elas apenas são instrumentos que facilitam que essas capacidades do espírito, esses atributos do espírito, da aprendizagem, do pensamento, possam ser externadas, entende? Se vocês perguntarem para o médico, ele vai dizer que as emoções estão numa área do cérebro lá, chamada sistema límbico, que é lá, por exemplo, que as emoções são formadas. Mas a gente sabe que a emoção, para nós espíritas, para nós espíritas, ela está onde? No espírito, é o espírito que tem emoção. A área cerebral que está lá, que é chamada sistema límbico, por exemplo, ela apenas vai ser a estrutura física que vai externar a emoção do espírito. Mas para a ciência não é assim. Para a ciência é a área que dá a emoção para nós. Tanto é que eles procuram, nessas áreas, resolverem problemas mais diversos. Eles tentam mapear, estudar, para ver se a pessoa que sofre de depressão, para ver se tem um lugar lá que eles podem subtrair a depressão, se a pessoa sofre de qualquer distúrbio das emoções, se ela é um psicopata, ou etc. e tal, eles vão buscar nessas áreas do cérebro respostas, mas o cérebro é só um instrumento. Ele não é ele que dá a faculdade, ele é o instrumento. Deixa eu só ver uma coisa, que tem alguma coisa aqui no chat, e eu vou ter que voltar para cá para poder olhar. A Regina pergunta assim, é como médium na psicografia? Não, eu não entendi. Assim, o cérebro é só instrumento? É isso, Regina, que você quer colocar? Eu não entendi muito a tua colocação, desculpa, mas se você puder externar. O que eu estou falando é que o médium, ele é instrumento do espírito, então essa parte do cérebro, ela é instrumento das emoções, né? É instrumento das emoções serem expressadas, não é isso? Pelo espírito, por mim, que sou o dono do corpo, ou pelo espírito que está se comunicando. Mas o corpo é só instrumento. O corpo não dá a faculdade. O corpo não dá a faculdade da alegria, não dá a faculdade da tristeza, ele não dá a faculdade da fala, ele apenas é um instrumento preparado para para eu poder externar as minhas faculdades, de Pois pensar, isso de falar, de sentir.
É isso que eu quis dizer. É como o Tá? médium na psicografia. Ele é só um instrumento, ele é Isso, um veículo. É isso? Foi isso que eu isso quis aí, dizer. é isso aí. Dessa forma, assim também se processa em relação ao nosso corpo físico, tá? Mas se a gente perguntar isso para um cientista, ele vai dizer que não, que está no cérebro todas as faculdades de pensar, elas residem no cérebro, porque o cérebro é onde está o pensamento. É no cérebro para eles que está a consciência. É no cérebro para eles que está a mente. Para nós espíritas, não. Nós sabemos, nós vemos isso de uma forma diferente. Para nós, o cérebro é só o instrumento da mente, é o instrumento da consciência que está em nós, espíritos imortais. Ele é só um instrumento. Assim como o piano é um instrumento do pianista. Mas a faculdade de tocar não está no pianista e não no piano, né? O piano está lá sozinho. Pode falar, Ana. Eni, essa diferença que você está colocando aí da medicina, do médico, né, e do espírita, como é que um médico espírita lida com isso? Eu acredito que ele faz a união na hora. Porque a gente pode fazer a união. A gente vai tratar do corpo, não tem problema nenhum em relação a isso. A gente vai tratar, vai ver se há uma lesão no corpo. Mas o médico espírita, ele sabe que precisa ser tratado o corpo, porque há muitas patologias que precisam ser tratadas o corpo físico. Mas, por exemplo, se é uma patologia psiquiátrica, ele sabe que, essencialmente, o espírito precisa ser trabalhado, ser tratado. Tá? A minha câmera foi desligada, né? Deixa eu voltar de novo. Pronto, desculpa, não sei o que houve aqui, não, tá? Peço desculpas a vocês. Não sei o que houve aqui, mas houve uma problemática aqui qualquer. Mas você Entendeu, está Ana? aparecendo, tá normal. Entendi. Mas eu perdi a conexão com tudo aqui, de Sim. repente. Eu não sei o que foi algum problema do meu computador aqui, tá? Já está voltando, eu acho que já vai voltar, logo, logo vai voltar tudo. Então, gente, o médico, ele vai tratar o físico, no caso de necessidade, claro que ele vai tratar o órgão físico, mas, essencialmente, ele não vai esquecer que você é espírito imortal. Ele sabe que você é um espírito imortal. Então, por exemplo, se eu sou um paciente dele que sou espírita, ele vai poder me dar uma abordagem muito mais completa do que ele poderia dar para um paciente que, por exemplo, não é espírita e que não aceitaria condições, né? Não aceitariam certas explicações. Eu não sei se foi. Foi? Foi. Tá? Aí cada abordagem é com cada capacidade, né? Cada capacidade. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Estou aqui. Muito bem. Nós temos o sistema nervoso central que a gente viu, que vai sair pela nossa coluna, e a partir daquele momento ali, ele já é chamado de sistema nervoso periférico. E dentro desse sistema nervoso periférico, nós vamos ter o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Ele vai inervar, vai fazer a conexão com todas as vísceras do nosso corpo, com toda a parte funcional visceral, por exemplo. Se não fosse o meu sistema nervoso autônomo, eu teria que pensar que eu tenho que respirar. Respira, botar para dentro, botar para fora. Mas, graças ao sistema nervoso autônomo, eu não preciso pensar nisso. Eu posso simplesmente agir, né, sem ficar pensando, eu preciso botar ar para dentro, eu preciso botar ar para fora, eu não preciso pensar nisso. Então, o sistema nervoso autônomo é como o nome diz, ele é responsável pelas funções automáticas. Todas as funções automáticas são realizadas por esse sistema nervoso autônomo, que vai inervar todas as vísceras, todos os órgãos, enfim, toda a nossa parte orgânica. Por isso eu não preciso pensar, quando eu como e a comida vai para o estômago, eu não preciso pensar que tem que liberar uma série de substâncias para degradar essa comida. Eu não penso nisso, nem vocês não pensam nisso, certo? Nosso coração está batendo, mas a gente não precisa pensar que o coração tem que bater. Tudo isso está sendo feito, regulado automaticamente pelo sistema nervoso autônomo. Tá bom?
Então, foi ali a definição que eu dei. O sistema nervoso autônomo é uma rede complexa de células que controla o estado interno do corpo. Ele regula e apoia muitos processos internos diferentes, muitas vezes fora da consciência da pessoa. Eu que disse, está batendo no meu coração, mas eu só entrei em contato com isso agora, eu estou pensando, está batendo. Mas está batendo sem eu precisar pensar dentro de um ritmo correto, tá? Então, ele vai regular uma série de funções corporais, metabólicas, sem que eu precise ficar pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora joga isso, agora tira aquilo. Eu não preciso. Meu corpo é todo tratado pelo sistema nervoso autônomo. Uma maquinaria perfeita, né, gente? E aí, a parte do sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Aí o pessoal fala o simpático e o antipático, não. Todos os dois são gente boa. Um é simpático, outro é parasimpático. Então, cada um tem uma função, né? Nos olhos, por exemplo, o simpático tem a função de dilatar a pupila. E nos olhos, a função do parasimpático é, por exemplo, a função de contração. E assim vai, né? Cada lugar, na verdade, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão regular as funções, né? De contração e de relaxamento. Então, o nosso coração está batendo porque existe uma função de contração e de relaxamento que está sendo regulado, por exemplo, pelo sistema nervoso autônomo. Então, ele tem essa responsabilidade. Eu vou deixar ali, só para depois, se vocês quiserem ler o que um faz, o outro faz, o slide está ali parado, tá? Vamos lá. Vamos voltar para o córtex. A gente viu que essa parte anterior é a frontal, aqui em cima, parietal, aqui atrás, occipital, e aqui do lado, a temporal. E agora a gente vai ver um pouquinho das funções. A gente vai ver que no lobo frontal tem umas funções, como, por exemplo, planejamento de movimentos complexos, elaboração dos pensamentos, estão todas aqui na frente, ó. Aqui tem uma área motora. O que é a área motora? A área de movimento. Eu ando, eu me movimento, porque existe essa área motora que é responsável por isso. Existe uma área sensorial, ou seja, todas as informações que estão no meu corpo, se alguém me bate, se eu me toco, se eu encosto numa coisa quente, rapidamente chega lá no cérebro e rapidamente vem uma informação para me defender, para me proteger, graças a essa área que eu tenho no sistema nervoso central, né, lá no córtex. Então, cada área dessa, a gente tem a área da linguagem, da inteligência, a área da audição, a área da formação das palavras. Olha que interessante, né? Do comportamento, das emoções, da motivação, que eu falei para vocês, que é a área do sistema límbico, a área da visão. Então, cada parte do cérebro, apesar dele funcionar todo conectado um no outro, mas tem partes dessas que são mais especializadas em algumas funções, só isso, porque o cérebro trabalha como um todo. Então, a parte aqui do occipital, aqui de trás, ela é mais especializada no processo da visão. Aqui, essa parte mais no lobo temporal é responsável pela compreensão da linguagem, da inteligência, a formação da palavra auditiva, enfim, cada área dali tem uma especificação do cérebro. E aí a gente vai ficar pensando, né, por que de tudo isso? Por que eu preciso de cada área do cérebro para isso? Imagina, se eu sou um médium psicofônico, ou seja, de incorporação, e o espírito vai, através da psicofonia, ele vai dar uma mensagem, que eu vou falar essa mensagem, porque ele vai estar incorporado, né? Vulgarmente, a psicofonia é chamada de incorporação, mediunidade de incorporação. E o espírito vai falar por mim. Então, imagina, eu vou ter que usar dessa área aqui, ó, da formação das palavras, da fala, para poder o quê? Fazer com que a mensagem ela possa chegar até as outras pessoas. Então, a gente já sabe que essas áreas aqui vão ser ativadas no momento do fenômeno, da manifestação de fenômeno inteligência, ou seja, da psicofonia vai ser utilizada essa área cerebral. Por quê? Porque o médium vai falar. Ele vai falar aquilo
que o espírito comunicante deseja que seja dito. Então, é claro que essas áreas específicas vão aparecer. Se é uma vidência, se o médium é vidente, com certeza absoluta vai se utilizar mais, um pouco mais, dessa área aqui atrás, o occipital, que está relacionado ao quê? À visão. E se o médium é aquele que só escuta os espíritos? É claro que a parte do cérebro que mais vai ser utilizada nesse momento da mediunidade vai ser a área destinada à parte auditiva. Entende? Então, a gente está só falando isso para ver como o cérebro, né? Ele vai ter que se manifestar, vai ter que funcionar. Mas tudo dentro de um sistema de muito equilíbrio. Lembra que a espiritualidade tem sempre muita preocupação em que o médium não sofra desgastes desnecessários. Porque todo o cérebro, todas essas áreas, são formadas de neurônios que têm o tigroide. Lembra? Tudo isso aqui é formado de neurônio, células pequenas, que só dá para ver no microscópio, e que são células cheias de tigroide, daquela substância, do fósforo. Então, quando a manifestação mediúnica ocorre, é claro que essas áreas são bem ativadas, e para que elas não sofram desgastes desnecessários, os espíritos promovem uma carga magnética, dão um passe na gente, uma carga de magnetismo maior, para quê? Para que não ocorra desgastes além do necessário. Foi? Vamos lá. Quando a gente em aula, aqui talvez nem todo mundo estava na nossa aula, a gente quer saber como funciona, como é o mecanismo da mediunidade. Então, agora eu vou dar um start, eu vou falar do mecanismo da mediunidade, depois eu volto para a aula de anatomia de novo. Olha só, nós que estudamos, nós sabemos que a base da mediunidade é a mente. A base da mediunidade é a mente. E a mente, ela não está localizada, como para a ciência, no nosso cérebro. A mente está no espírito. A consciência, no espírito. É dele. Então, se o espírito deseja dar uma comunicação, tem que haver, primeiro, entre o médium e o espírito comunicante, uma sintonia de mente a mente, entendendo que a mente não está aqui, ó, nesse corpo físico. Tá bom? Só para ressaltar. Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma sintonia entre mente e mente, a mente do médium e a mente do espírito, que quer dar a sua comunicação. Para nós que somos espíritas, o pensamento é uma força eletromagnética. É uma força. É uma força. Ele não é propriedade de uma secreção de uma substância no cérebro, como muitos cientistas acreditam. Ele é uma força eletromagnética. Então, mente a mente, pensamento a pensamento, fazem o quê? Estabelece uma sintonia. E aí, o pensamento, depois da sintonia estabelecida, o pensamento do espírito comunicante, ele vai ser projetado para onde? Ele vai ser projetado, nós estávamos na mente, ele vai ser projetado para o perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, o pensamento do espírito que se comunica, primeiramente, ele vai sair, né? Depois de estabelecida a conexão entre mente e mente, foi feita uma ligação. O pensamento do espírito comunicante vai, então, se direcionar agora para o perispírito de quem? Do médium. Lá estão localizadas estruturas que em outras culturas são chamadas de chakras, e nas obras de André Luiz, de centros vitais. Então, imediatamente, vai o pensamento para o perispírito, nos chakras. Dos chakras, os chakras que estão localizados no perispírito, eles fazem ligações aonde? Com o nosso corpo físico, não faz? O chakra faz ligação com o nosso corpo físico. Naquele instante,
Qual é o chakra que está envolvido nessa comunicação? O chakra que está envolvido é este aqui, de cima da cabeça, chamado coronário. Onde, lá dentro do sistema nervoso central, existe uma glândula, olha que interessante, uma glândula chamada epífise ou pineal, que a gente teve oportunidade de estudar, que é uma glândula que tem muitos cristais de apatita, não é isso? É uma glândula cheia de cristais. Esses cristais, então, eles são sensibilizados por essa força eletromagnética, porque é uma força sutil, mas é uma força eletromagnética. Eles são sensibilizados. No que eles são sensibilizados, eles vão converter aquela energia, que é uma energia eletromagnética do pensamento, porque o pensamento é uma energia eletromagnética. A glândula epífise, então, ela vai converter essa energia eletromagnética, porque o pensamento é uma energia eletromagnética, em neuroquímica. Por quê? Porque vai sensibilizar essa glândula, essa energia eletromagnética, que vai liberar substâncias neuroquímicas. E aí essas substâncias vão fazer sinapses por aqueles neurônios, e aí vão enviar em determinada área do cérebro, como a gente viu anteriormente, se é da fala, da linguagem, a gente vai utilizar algumas áreas da linguagem do cérebro, se é uma mensagem de psicofonia, ele vai se utilizar das áreas cerebrais, essas sinapses que ocorrem aqui na glândula pineal ou epífise, essas sinapses que vão ocorrer por causa da liberação de uma substância neuroquímica dentro do cérebro, elas vão promover outras sinapses que vão levar uma comunicação para áreas específicas do cérebro relacionadas ao quê? À fala, porque a comunicação tem que acontecer dentro da fala. Então, ele vai se utilizar dessas áreas cerebrais que são responsáveis pela palavra, pelo expressar da palavra. Então, vai usar várias áreas para que, em seguida, né, nós possamos, através da boca, externar a mensagem que o espírito comunicante ele deseja passar para todos nós. Então, vamos lá, vamos seguindo. Nesse roteiro aqui da FEB, eles falam assim, a mensagem, ideia ou informação é enviada pelo espírito comunicante, ela chega no córtex cerebral do médium depois de ter atingido o perispírito, claro, a gente já viu lá atrás, passando ao corpo físico via centros de forças, que são os chakras, onde é captada pelos órgãos sensoriais, que a gente viu, que é a informação que chega até a glândula epífise, que é uma força eletromagnética, o pensamento, ela vai ser convertida em neuroquímica. Então, a mensagem percorre todo o córtex cerebral, percorre toda essa região aqui, em processo que eles chamam de varredura, que ao passar de um neurônio para o outro, de uma célula nervosa para outra, provoca pequenas descargas elétricas. Lembra que o sistema nervoso central, as células guardam potencial elétrico? Então, vai fazer uma série de informações de sinapses, descargas elétricas, aonde principalmente ela precisa chegar, que é na área da fala. Então, vai fazendo várias comunicações, essas descargas elétricas em frações de segundos, né? E vai chegar aqui na área relacionada à fala, e ela então vai sensibilizar essa área para quê? Para que a comunicação possa ser feita. Vamos lá? No caso, na psicofonia, há uma ação direta em seguida, no centro laríngeo também. Enir, então depois vai para o centro laríngeo, não sei se vocês relembram das aulas, mas a gente vai lembrar aqui agora, o chakra coronário é o chakra que comanda todos os outros chakras. Assim como no chakra coronário chega a informação pela epífise, que vai fazer toda a distribuição da informação a nível de cérebro, para que a gente use a área da fala, o chakra coronário vai enviar uma informação também
para cá, juntamente com as informações que vêm do cérebro, para o chakra laríngeo também funcionar de forma mediúnica, para que a comunicação possa se dar. Então, não é só uma questão cerebral. Os chakras se comunicam também entre si. Assim como está havendo uma comunicação cerebral para que os órgãos, né, da fala sejam sensibilizados e funcionar, imediatamente o coronário também vai fazer uma ligação com o chakra laríngeo, reforçando a informação via cérebro. Para quê? Para que a gente possa falar e a comunicação do espírito possa se dar. Olha que coisa fantástica. Até aí foi, gente? Então, vamos lá. Os médiuns psicofônicos, quando transmitem comunicações de espíritos necessitados, costumam informar, costumam, né, informar aceleramento do batimento cardíaco natural, né? Dificuldade, às vezes, para respirar, se o espírito comunicante estiver apresentando isso, né? Sensação de dor localizada, se o espírito comunicante estiver com uma sensação de dor, pressão ou contração muscular, entre outras, conforme o tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante. Mas tudo isso por quê? Porque foi usado toda a estrutura física para passar as impressões do espírito. Como é que o médium pode formar, por exemplo, uma dor e sentir essa dor no corpo físico se aquela informação não tivesse sendo utilizada também no nosso órgão chamado cérebro? A gente não ia sentir dor, a gente não ia poder informar essa dor. A gente não ia poder informar porque não saberia dizer. Mas a gente, inclusive, além de sentir, consegue informar também. Sente dor e informa a dor durante a comunicação. Olha que interessante. Por quê? É a prova cabal que os órgãos físicos, eles são instrumentos da mediunidade. E que essas áreas cerebrais, é a prova cabal, de que elas são acionadas durante o transe mediúnico. Porque senão nós não conseguiríamos informar uma dor, a gente não sentiria e nem conseguiria informar um mal-estar. Mas tudo isso está acontecendo porque, em verdade, está entrando em ação todas as estruturas anatômicas do nosso corpo. Foi, gente? E ele continua. A agitação motora, que é claro que o médium vai conter essa agitação motora, mas que muitas vezes a gente vê que o médium está contendo, para quem nunca viu uma comunicação mediúnica de um espírito sofredor. Essa agitação motora, caracterizada pela desarmonia de movimentos, por tonturas, zumbidos auditivos observados em certas manifestações de espíritos sofredores, evidencia a ação de outras estruturas corporais, como, por exemplo, o cerebelo, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Tudo isso o médium está sentindo. Então, por isso a preocupação da espiritualidade em preservar o desgaste do médium ao máximo. Por quê? Porque além dele ter que manter a função, a maquinaria do corpo funcionando, ele agora, simultaneamente, ele está dando uma outra informação para esse corpo, que é a informação do estado do espírito comunicante. Então, imagina o quanto desgaste nós sofreríamos se não fosse a espiritualidade. Que além de nosso corpo estar nos mantendo todas as funções fisiológicas, ele agora está recebendo uma informação extra. Qual é a informação extra? A do espírito comunicante. Por isso a necessidade deles de nos dar uma carga magnética maior, e por isso a nossa necessidade de disciplina, disciplina e disciplina também. Pode falar, Ana Lúcia. Pode falar. Eni, um médium que tenha um problema crônico de saúde, ele pode passar por todo esse processo? Depende do problema de saúde dele. Aí, se for algo muito grave, ele não deve desenvolver a mediunidade, está no livro dos médiuns, porque isso poderia agravar os problemas de saúde dele. Kardec fala isso no livro dos médiuns. Se é algo mais tranquilo, que não agrava os problemas de saúde dele, ele pode exercer a mediunidade. Haja vista Chico Xavier. Mas se é algo que piora a condição física dele, ele não deve exercer a mediunidade dele, ele deve trabalhar de outra forma.
mas no caso do Chico Xavier, toda aquela situação de saúde dele foi assim, digamos, não sei se o termo seria esse, piorada por ele Não, fazer. não, não, não. Haja vista que ele tinha problema de saúde, ele tinha, não tinha? Mas ele exercia a mediunidade. Não era a mediunidade que piorava o estado de saúde dele, mas, entenda, muito pelo contrário, a mediunidade não piorava, por isso que ele podia exercer. Podemos, desde que a mediunidade não piore o nosso estado de saúde. Se o exercício da mediunidade venha nos promover maior desequilíbrio físico, o melhor é não utilizar. É melhor fazer outras funções do que exercer a atividade mediúnica. Porque isso está lá até nas obras básicas, no livro dos médiuns, agora não me lembro de cor, o capítulo exatamente, o item. Mas lá tem um capítulo que fala sobre isso. Se piora, a gente não deve se abster, porque isso é um suicídio, seria um suicídio, né, gente? Seria um desregramento muito sério que poderia levar a uma morte prematura, um suicídio, literalmente, né? Seria um suicídio. Ele tem que, de alguma forma, canalizar, porque a mediunidade o médium vem com isso para ele exercer. Se algo impede de exercer, ele tem que canalizar de alguma maneira. Ele não pode se afastar disso totalmente. Ele pode fazer outras coisas, ele pode fazer caridade de outras maneiras. Tem tantas formas, além da mediunidade, de ser feita a caridade, da qual ele não vai ser prejudicado à saúde. Tem tantas formas de caridade, tantas formas de ajudar as pessoas, né? A mediunidade é mais uma delas. Então, se o médium, em meio do caminho, ele apresenta um problema de saúde muito significativo, o melhor mesmo é ele não exercer a mediunidade. É melhor ele parar e exercer outras formas de caridade que o irá ajudar da mesma maneira. Entendi. Deixa eu só passar aqui o próximo slide. Vamos lá. Para que ocorra, por exemplo, a psicografia, a mesma coisa. Vai ter que haver todo aquele processo que a gente viu anteriormente, no córtex, no córtex como um todo, mas ele vai atingir, principalmente na psicografia, a área motora. Você vai falar, a área motora porque ele não tem que escrever, isso faz parte da área motora. E também a área da escrita, que tem lá no cérebro. Então, ele vai precisar de usar áreas específicas do cérebro. Então, vai ocorrer o mesmo processo anterior, só que especificamente ele vai ativar mais a área motora e mais a área da escrita. Com mais intensidade, que eu quero dizer, tá? Ocorre tudo aquilo que a gente descreveu anteriormente e com mais intensidade as áreas relacionadas. Se a mediunidade é audiente, então ele vai utilizar-se mais do córtex auditivo. Ok, sem problemas. Então, ele vai precisar se utilizar mais do córtex auditivo. Por quê? Porque a mediunidade é audiente, tá? E assim por diante. Vamos lá. Se a área da vidência, lembra que aqui atrás, no occipital, relacionado à área da visão, ele vai ter todo aquele mecanismo de novo, no córtex cerebral, vai vir pela epífise, tudo da mesma maneira. Só que ele vai ativar mais determinadas áreas, que são as áreas da visão, para que ele possa, por exemplo, descrever aquilo que ele está vendo, ok? Vamos lá. Ação do hipotálamo. O que é o hipotálamo, né? Então, a gente trouxe aqui, ó, essa estrutura aqui, amarelinha, ela coordena a maior parte das funções endócrinas do nosso corpo, exercendo ação direta sobre a hipófise, que é uma outra glândula que fica aqui na frente, hipófise ou pituitária, diretamente, né, e essa hipófise indiretamente sobre as outras glândulas. Aliás, essa glândula aqui, a pituitária ou a hipófise, ela vai regular todas as outras glândulas. E, portanto, ela também vai trabalhar ativamente na hora da mediunidade, tá?
Por quê? Porque vai ter que aumentar o nosso metabolismo para determinadas manifestações. Vamos supor que o espírito venha, ele relata muita tristeza, chora. Então, essa área do hipotálamo, que faz parte do sistema límbico e etc e tal, ele vai atuar naquele instante para expressar fisicamente, às vezes até, a emoção do espírito comunicante, que às vezes o médium chora literalmente. Apesar dele não estar triste nem com vontade de chorar, olha que interessante, ele vai chorar. Ou ele também, através dessa área, que não só se localiza a glândula pituitária, que vai ser responsável por aumentar todo o metabolismo do corpo para que aquela comunicação se dê, mas se o espírito comunicante, por exemplo, ele vem e ele está com fome, por exemplo, eu sinto fome, o que vai acontecer? Vai ser ativado o médium que está na comunicação, ele vai sentir a fome do espírito comunicante. Por isso que, às vezes, ele relata isso. Então, essas áreas também são utilizadas. Se ele chega e ele relata, eu tenho sede. Então, essas áreas todas são, naquele instante, são acionadas para que a comunicação se faça, e naquele instante o médium, depois, se ele tiver consciência, ele vai poder retratar. Eu senti sede na hora que ele falou que ele estava com sede. Eu senti sede, eu senti fome na hora que ele deu a comunicação. Né? Todas essas áreas são utilizadas para externar o estado do espírito comunicante. Olha que interessante isso. Então, aqui eu só fiz um apanhado das glândulas, as glândulas que são administradas pela hipófise, né, ali, lá em cima, que a gente acabou de ver, essa glândula aqui, ó, a hipófise coordena, gerencia todas as outras, essas glândulas outras que existem no nosso corpo vão ser racionadas mais ou menos durante a comunicação mediúnica, depende do tipo de comunicação, do tipo do espírito que está sendo, que se manifesta, então vai ser acionado também. Então, a gente tem aqui a hipófise, aqui no pescoço, a gente tem as tireoides, atrás da tireoides, as paratireoides. Aqui no peito, nós vamos ter o timo. Lá em cima dos nossos rins, não sei se vocês sabem, nós temos as suprarrenais. No nosso pâncreas, aqui do lado, que fica bem atrás do nosso estômago, lá para trás, nós vamos ter o pâncreas. Uma parte do pâncreas é responsável pela produção daquele hormônio chamado insulina, que os diabéticos têm problemas. Nós temos as outras glândulas do sistema sexual nas mulheres, os ovários, e nos homens os testículos. Então, tudo isso aqui, dependendo do espírito comunicante, do tipo de mediunidade, do que vai se apresentar, nesse instante a espiritualidade vai acionar mais uma ou menos a outra para que a comunicação se faça e tudo aconteça. Isso a gente viu até aqui, até o momento, a mediunidade de efeitos inteligentes. Mas nós temos também a mediunidade de efeitos físicos, que eu só vou citar. Segundo essa apostila da FEB, ela fala, na mediunidade de efeitos físicos, a produção aumentada de fluidos ectoplasmáticos, caracterizando a ação na região dos plexos esplênicos e gástrico. Esplênico fica aqui na boca do estômago, para vocês, mais ou menos, do lado da boca do estômago, aqui mais do lado, esplênico, e do gástrico, que é na boca do estômago. Esses plexos vão funcionar muito para ajudar na produção da mediunidade de efeitos físicos. Então, a gente vê que todo o sistema corporal, ele é utilizado. Deixa eu só passar mais esse daqui, só para vocês verem. Aqui nós vimos, anteriormente, o córtex cerebral, que é tudo isso aqui, né? Aqui atrás, essa árvorezinha, o cerebelo, essa partezinha aqui que a gente viu é o tronco cerebral. Aqui dentro, tá vendo que está em vermelho aqui? Tem uma coisa chamada que percorre todo o tronco cerebral, que é chamada de formação reticular. Por que a gente vai falar da formação reticular, que fica no tronco cerebral? Ela aqui, conforme está no slide, ela está envolvida em ações como ciclos de sono, o despertar e a filtragem de estímulos sensoriais
para distinguir os estímulos relevantes dos estímulos irrelevantes. A sua principal função é ativar o córtex cerebral. A partir da substância reticular se projetam estímulos neuronais que ativam, né, ativam o nosso estado de vigília, ou inibem a atividade cerebral cortical como um todo, levando a um maior ou menor estado de atenção, alerta ou sonolência. Então, é nessa formação reticular aqui que vai fazer com que a gente esteja em estado de despertamento, de atenção, estou acordado, estou antenado, ou vai fazer a gente entrar em estado de sonolência até dormir. Isso aqui é interessante, a formação reticular, ela também age na hora de todo e qualquer fenômeno de efeito inteligente. Por quê? Porque é ela que vai determinar os graus de transe, os níveis de transe que o médium entra. Por exemplo, se a mediunidade dele é uma mediunidade inconsciente, semiconsciente ou consciente, ele é dada por aqui. Já está tudo já pré-estabelecido no nascimento dele. Se ele vai ter uma mediunidade inconsciente, essa área aqui vai ser muito, muito mesmo estimulada durante o transe mediúnico. Para quê? Para que ele fique em transe profundo, e ele, quando ele voltar desse transe profundo, em geral, os médiuns não lembram de absolutamente nada que aconteceu durante o fenômeno da mediunidade. Então, olha que interessante. Acreditam-se os estudiosos que durante a manifestação mediúnica, os graus de transe mediúnico são dados por essa formação reticular que fica aqui no tronco cerebral que eu mostrei ali para vocês, ó. Peraí. Ó. Fica bem aqui atrás da cabeça, aqui em cima, dentro, onde está o tronco cerebral. Essa área vermelha aqui é a formação reticular. É ela que é responsável pelo nível de transe do médium. Se ele é um médium inconsciente, semiconsciente ou consciente, que a gente vai ver na apostila da FEB, que eles falam. Transe superficial, não existe amnésia, ou seja, quando acaba durante o transe e após o transe, o médium tem noção de tudo que está acontecendo. Ele, se é um médium psicofônico, ele sabe o que o espírito está dizendo, depois ele lembra de tudo, ele sabe tudo. Se ele é semiconsciente, ele, após o transe mediúnico, ele só vai lembrar de pequenos flashes, de pequenos trechos, ele não lembra de tudo. De tudo ele não consegue trazer. E se é um transe profundo, em geral não se lembra de absolutamente nada. Então, essa formação reticular, ela é responsável pelos graus de transe da mediunidade. Então, vamos lá. Só vou dar uma passada, que a gente já vai terminar, tá? Só vou dar uma passada para a gente relembrar coisas que são de suma importância. O professor Jorge Andréa, a gente sabe que o chakra está localizado no perispírito, né? Ele é que faz essa ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. O professor Jorge Andréa, que já desencarnou, ele dá uma definição e uma função de chakra muito interessante para todos nós. Ele diz que os chakras são relés, adaptadores de energia. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque essa informação do Jorge Andréa, ela vai de conformidade com todas aquelas pesquisas que foram feitas pelo Sérgio Felipe em relação à glândula pineal. Porque se eles são adaptadores de energia, lembra que a informação mediúnica vem, entra pelo coronário e vai até a glândula pineal, lá naqueles cristais que ela possui, chega ali uma energia, uma força em forma de eletromagnetismo, que é o pensamento, que é uma força eletromagnética. Então, ele adapta a energia, que vem uma energia muito sutil, ele vai materializar ela um pouco mais. Para quê? Para que ela possa sensibilizar esses cristais de apatita que tem ali dentro da glândula pineal, e com aquela sensibilização vai ser produzido por aquele estímulo, vai liberar neurotransmissores que vão mandar informação para todo o córtex, e especificamente o quê? Nas áreas específicas
do fenômeno mediúnico. Se é um de psicofonia, área da fala. Se é evidência, a área da visão. Se é audiência, a área da audição. Então, isso aqui vai ao encontro dos estudos que estão sendo feitos. Outro, se ele é um adaptador de energia também, ele vai ao encontro da própria fisiologia humana. Por quê? A gente não viu lá, no primeiro slide, quando a gente viu que o neurônio é uma célula com potencial elétrico? Então, chega um potencial elétrico menor, né, mais sutil, o chakra faz adaptação para o potencial elétrico maior para sensibilizar a pineal e ocorrer todo o fenômeno que a gente já falou aqui várias vezes. E é claro que o chakra tem que ser um adaptador de energia, por quê? Porque as próprias células nervosas são células elétricas. Então, tem que adaptar potencial energético de um para outro, para quê? Para que haja uma sintonia, para que essa informação possa ser casada. Porque a energia, parte de lá, ela é sutil. Ela tem que chegar até o corpo físico, então tem que haver uma adaptação de voltagem, digamos assim. A gente não tem na nossa casa um adaptador de voltagem, que é a caixa dos... Como é que é o nome daquilo? Aquela caixa elétrica, como é que é o nome? Aqueles disjuntores, não tem? Tudo corpo, né? Isso aí, disjuntor, que são adaptadores. Que imagina, se a gente pegasse a energia direta que sai lá da rua, um potencial muito maior. Tem que haver uma adaptação para entrar dentro da nossa casa. Porque imagina, senão eu vou ligar meus eletrodomésticos, vai explodir tudo, né? Então, o chakra, ele faz essa adaptação de energia do corpo físico para o perispírito, do perispírito para o corpo físico. Tem que haver uma adaptação de energia, por quê? Porque são estados da matéria diferentes. Um é matéria mais quintessenciada, outra é matéria mais bruta. Então, tem que haver uma adaptação de energias. Então, por tudo isso, eu fico muito com essas colocações, essas definições que foram propostas por Jorge Andréa. Porque realmente o chakra, a principal função dele é adaptar as energias que vêm do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. E isso também faz uma ressonância com o que o doutor Sérgio Felipe falou para a gente. Porque ali não tem que haver uma transformação da energia eletromagnética em neuroquímica, então é claro que teve que fazer uma adaptação de uma energia que era mais sutil para uma energia mais grosseira. Quem é que poderia fazer essa adaptação? Sem sombra de dúvida, o chakra. Sem sombra de dúvida, o chakra. Então, assim, todas essas colocações, a gente vê que elas estão em ressonância, em harmonias entre si. Então, eu fiz questão de colocar isso aqui só para chamar a atenção da gente nesse ponto do estudo, onde ele converge, né? Eu não vou adentrar no chakra com profundidade, porque aqui, senão a gente estende muito, fica cansativo, mas a gente sabe que a função dos chakras é fazer ligação entre espírito e corpo físico, adaptar as energias, como a gente colocou aqui atrás, acabou de falar, absorver o fluido vital que está guardado no duplo etérico, que a gente não vai falar sobre esse corpo, mas é um corpo que fica quando a gente está encarnado, entre o perispírito e o corpo físico, absorver esse fluido vital e distribuir ele pelo corpo inteiro, uma das funções dele é essa, promover percepções psíquicas ou espirituais, como a gente viu agora, se não fosse ele, né, fazer essa conexão com a glândula da vida espiritual, que é a pineal, nós não teríamos a mediunidade. Então, o chakra tem essa função também, promover essa percepção, né, fazer essa ligação e promover essa percepção psíquica ou espiritual para o mundo material. Então, o chakra tem muitas funções. E a gente sabe que no corpo a gente tem em torno de 7 maiores, mas a gente tem vários chakras. Por quê? Porque o perispírito, segundo colocações do próprio André Luiz, ele está ligado célula a célula do nosso corpo, molécula a molécula do nosso corpo. O perispírito está totalmente ligado. Mas esses são centros de forças que são maiores. E a gente sabe que é desses que a gente estuda mais, porque eles têm funções e complexidades maiores. Você vê, o coronário, que é esse primeiro,
ele está diretamente ligado ao sistema nervoso central. Sistema nervoso central, que é um monte de célula nervosa, que são os neurônios, que tem potencial elétrico. Então, a gente vê, né, que ele se encaixa perfeitamente ali, ele tem que fazer adaptação energética mesmo. Isso a gente está falando só a nível de células nervosas. Então, o coronário, que vem trazendo esses chakras, as energias, as informações do espírito para a periferia, para o corpo físico, ele vai encontrar um lugar que tem um monte de potencial elétrico. Então, ele faz uma adaptação energética ali e segue aquela informação para chegar até o corpo físico e poder ser externado. O chakra frontal tem alguma ligação com alguma célula nervosa? Tem. Complexo carótico, que é um plexo. Plexo é um amaranhado de nervos, se vocês não sabem o que é isso. Então, ali também vai ter o quê? Uma grande concentração de neurônios, porque é um amaranhado de nervos, tem uma concentração de neurônio muito grande, imagina quanta energia não tem ali. O laríngeo também está ligado pelo plexo laríngeo, por incrível que pareça, essas regiões todas têm plexos, têm amaranhados de nervos, olha que interessante, porque é justamente ali que vai ter que ocorrer o quê? A adaptação de energia que chega da dimensão espiritual para a dimensão física. E a célula, chamada neurônio, é uma célula que tem potencial elétrico. Olha que coisa maravilhosa. Tudo é feito na perfeição, né? Então, para cada chakra, nós vamos ter, ou é o sistema nervoso central como um todo, ou são os plexos, que são amaranhados de nervos, então tem um monte de neurônio ali, e é justamente naquele lugar que é feita a adaptação e enviado as informações, que se tem um amaranhado de nervos, ó, chega ali um monte de informação e também sai o quê? Um monte de informação para o corpo físico. Não sei se eu me fiz entender. Foi? Então, era só para relembrar isso e fazer a conexão com a mediunidade, né? Vamos lá. Eu não vou falar sobre a função de cada um, vou deixar aí um minutinho, depois vocês vão ler, porque isso aí a gente já falou em outras aulas também, tem uns aulas específicas sobre isso, tem o próprio livro do André Luiz, né? Mas cada chakra tem a sua responsabilidade, né? O gástrico. E agora, a questão dos chakras, né? Na complexidade, a gente viu a parte do sistema nervoso, que o chakra está colocado, que está inserido ali, e a glândula em questão. A primeira no coronário é a pineal, e no frontal está ligada à hipófise. Lembra que eu falei que a hipófise é aquela que comanda todas as outras glândulas que a gente tem no nosso corpo físico? Ela é a chefona de todas as outras. Então, qualquer coisa que chegue ali de informação mediúnica, por exemplo, se precisa ser levado uma informação para outras partes do corpo, para, tipo assim, aumentar a respiração, aumentar o metabolismo, até, porque é necessário naquele momento, o que vai estar acontecendo? A hipófise se encarrega de mandar essas informações para todo o corpo também, a nível de glândula, ela se encarrega disso, né? Então, no laríngeo, a gente vai ter duas glândulas, que são as tireoides e as paratireoides, que ficam atrás da tireoide. No sistema cardíaco aqui, a gente tem glândula, tem um timo, então, que é a glândula que promove formação de células de defesas do nosso corpo. Lá, aqui embaixo, no esplênico, nós vamos ter as suprarrenais, que ficam em cima dos rins. No gástrico, nós vamos ter o pâncreas, que é uma glândula, é um órgão misto, uma parte dele faz parte do sistema digestório e a outra parte é glandular. Um dos principais hormônios que é produzidos pelo pâncreas é a insulina. Tem outros, mas o principal é esse. No sistema de reprodução, que são as gônadas, nas mulheres são os ovários e nos homens são os testículos, né? Então, em todos esses lugares, aonde tem um aglomerado, entendeu? Do sistema nervoso, amaranhado de nervos, nós temos uma glândula, e a glândula também, esqueci de dizer para vocês, é uma célula que tem um potencial elétrico. Olha que interessante. Tudo ali tem um potencial elétrico, tudo está perto, tudo tem um potencial elétrico. Por quê? Porque justamente é o local em que tem que fazer a passagem
de uma voltagem de energia para outra, de um estado de energia para um outro estado de energia. Então, não é à toa que em cada chakra a gente vai encontrar essas estruturas específicas. Vamos lá? Agora, a parte que nos toca mais a fundo é os chakras e os processos da mediunidade. No coronário, essa ligação vai existir como um todo. No coronário é a ligação das energias do espírito com o corpo nosso, mas é também ali que vai ocorrer os processos da mediunidade de efeitos inteligentes, que a gente já viu pela glândula pineal. No frontal, é um chakra muito responsável pela vidência e audiência. Então, é um chakra que vai ser muito ativado, conjuntamente com o sistema nervoso central. Tem que lembrar que tudo isso está ligado ao mesmo tempo, mas no processo da vidência e também da audiência, esse chakra vai estar em plena funcionalidade na hora do fenômeno mediúnico. O laríngeo responsável pela psicofonia, que a gente até citou anteriormente, assim como ocorre todos esses fenômenos aqui a nível de córtex cerebral, o laríngeo também é ativado naquele instante. O cardíaco, ele é muito utilizado durante a aplicação de passes, e ainda tem gente que às vezes não valoriza quando está aplicando passe, mas o passe, quando é dado de muito bom coração, o nosso chakra cardíaco é muito potencializado na hora da aplicação do passe. E na hora da mediunidade de efeitos físicos, principalmente de cura, ele é muito acionado nessa hora. O esplênico é um chakra acionado na hora do fenômeno de psicofonia de obsessores e vampiros. É uma coisa que é bom a gente relembrar, talvez vocês que não têm muita experiência de mesa mediúnica, mas o esplênico, ele é um chakra que pode estar em plena funcionalidade na hora da psicofonia, principalmente de obsessores e vampiros, ou quando a pessoa sofre um processo de obsessão. Um dos chakras que é muito utilizado, que há muita ligação, é o chakra esplênico, para que haja absorção, principalmente naquele instante, de fluidos vitais, tá? O gástrico é um chakra que é muito ativado durante a psicofonia, ou incorporação de sofredores e obsessores também, e o genésico, de obsessores ligados às áreas sexuais ou aos processos obsessivos muito graves, já no caso de possessão. Então, são chakras que são muito acionados dentro desses processos aí. Vamos lá? E agora, gratidão por todos, a nossa aula terminou. Agora estou aberta a perguntas, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu estou aberta, tá? Alguma pergunta ou não? Pode falar, Ana Lúcia. Eni, ainda é uma pergunta relacionada com aquela que eu fiz do médico que é espírita. Sim. No caso de um, sei lá, vamos dizer que seja um psiquiatra, que tem um paciente ali que ele, como espírita, sabe que aquilo ali é uma obsessão, a situação do paciente, mas como é que ele lida com essa situação, sendo ele um médico, né? E tendo uma pessoa na frente dele que, de repente, não é espírita. Se não for espírita, o paciente dele, é um tanto mais complicado, mas não impede a ele de, por exemplo, levar o nome do paciente dele para as sessões de desobsessão e tentar uma ajuda. Agora, se o paciente que está ali na frente dele é um paciente que é espírita, a abordagem é muito mais fácil, né? Porque mesmo que ele não possa abordar diretamente o paciente, por N fatores, né? Porque às vezes a pessoa não vai aceitar, porque a pessoa já está no processo de desequilíbrio, mas ele pode, às vezes, acionar a família, que também, às vezes, é espírita, para que esse processo possa ser dissipado com mais facilidade. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou voltar à condição do médico. O médico pode ajudar de todas as formas, porque se ele é espírita, ele vai saber dosar melhor as medicações dele, ele pode
ajudar mais esse paciente, levando o nome dele para as mesas de desobsessão e tentando atrair os obsessores no intuito de doutriná-los. Então, ele tem, assim, muito mais cartas na manga do que quando ele é tão somente um psiquiatra sem ser espírita. Isso no meu modo de ver, que ele pode auxiliar muito mais o paciente, porque ele pode ajudar o paciente a nível espiritual também, e não só a nível físico. Mas ele não vai abrir mão das medicações. Muitas vezes nem pode, é isso que a gente precisa entender. Dependendo da situação do paciente, ele precisa das medicações, ele não pode viver sem elas, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Mesmo que, às vezes, o paciente apresenta uma desarmonia, uma distonia psíquica, que tem um componente obsessivo também. Pode-se tratar a obsessão, vai amenizar os processos, mas a distonia psíquica está relacionado ao paciente e é fruto da plantação dele de outrora. Ele está só colhendo os frutos da plantação. E então, nestes casos específicos, pode ser que ele venha a necessitar, para o resto da vida dele, da medicação. Então, há casos e casos. Se for uma distonia leve, um fator de, por exemplo, depressão, que é uma situação mais tranquila, talvez, nesse caso aí, ao tentar tratar a parte espiritual, pode ser que ele se liberte da medicação, sim, totalmente. Mas casos mais graves de distonias, é difícil o paciente conseguir ficar sem nenhuma medicação até o desencarne dele. Porque já mexeu com a parte física. É fruto da plantação dele. Então, ele está colhendo os frutos, ele precisa ir mudando a personalidade, o comportamento dele, na medida em que ele for dando conta. Tá? Não é só uma questão de processo obsessivo. É um processo de personalidade que precisa ser tratado, que precisa ser reestruturado. Então, isso depende da pessoa, do paciente. Então, enquanto ele não se dispuser a mudanças internas sérias, nem tão cedo ele vai poder ficar sem medicação. Entendi. Pode falar, Regina. Emir, a Ana agora falando me despertou uma curiosidade que eu até tenho algum tempo. Você vê alguma relação, uma correlação entre a homeopatia, não o espiritismo, mas o espiritualismo, porque a gente repara que muitos médicos homeopatas, eles são voltados para essa parte espiritualista. Tem alguma relação assim que você vê, uma afinidade, eu não sei? Uma pessoa materialista nunca vai acreditar na homeopatia, porque eles dizem que a medicação é tão decantada que dali não sobra mais nada. Mas não sobra mais nada a nível físico, mas continua existindo em forma energética, sutil, que não é possível ser, que não é ponderável, ou seja, não é mensurável. A homeopatia não é mensurável pelos nossos instrumentos científicos. Então, uma pessoa materialista, um médico materialista, ele jamais vai aceitar que a homeopatia faça algum efeito no corpo humano. Ele acha que aquilo é placebo, não faz nada, que aquilo tudo é uma farsa. É Então, é verdade. claro que... Hein? O quê? É verdade, Né? verdade. Então, é por isso que a maioria dos médicos homeopatas, eles têm uma ligação com a realidade espiritual, eles têm alguma conexão. Porque se ele não tiver, como é que ele vai aceitar aquilo ali, né? Eu não sei se eu te respondi, Regina. Respondeu sim, obrigada. Nada. Oi, Patrícia, pode falar. Dentro disso que a Regina falou, a homeopatia e o floral, eles atingem no campo espiritual, né? Mas Sim. são trabalhos diferentes.
Eu digo a composição, né? A composição deles são diferentes, mas atingem da mesma forma, é isso? Ambos atingem o perispírito, assim. O que eu entendo é que são formas de energias diferenciadas, né? Eu vejo dessa forma. São energias em estados mais diferenciados, mas eles atuam no perispírito, sim. Da mesma forma que atua a homeopatia, o floral, atua também a acupuntura, é a nível perispiritual, Isso, acupuntura. tá? É a nível de Acho que são os perispírito. 3, né? Os 3 trabalhos Sim, que atingem essa área. sim. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? A Célia está colocando no chat, ela colocou assim, como é interessante o comportamento do chakra gástrico no processo da passividade ao ocorrer a aproximação. E o médium psicofônico, quando vai incorporar, né, o obsessor, ou o espírito sofredor, o chakra que geralmente eles relatam ser sensibilizado é o gástrico, é o gástrico. E quando são espíritos que estão muito voltados ainda para os processos de desequilíbrios graves na área sexual, o chakra genésico é o chakra de ligação, e cujos médiuns relatam que existe um grande mal-estar nessa área na hora do fenômeno da psicofonia, que é a incorporação. Mais alguma colocação, gente? Esse material, Enir, tu vai disponibilizar, né? Porque eu perdi aquele pedacinho. Vou disponibilizar sim para vocês direitinho. Eu vou botar lá no nosso link de estudos, tá? E depois o vídeo também eu vou disponibilizar. Foi uma aula bem básica, não compensaria aprofundamento, é só para vocês entenderem que o corpo físico ele é só o instrumento da mediunidade. Nele não dá a mediunidade a ninguém. A mediunidade é uma faculdade do espírito. E a base da mediunidade é a mente, que não está localizada no corpo físico. Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Isso não pode deixar de ficar. Todo esse processo, esse circuito descrito, vocês viram ali que eu coloquei as fontes, a apostila da FEB, teve algumas que não coloquei, mas são artigos do Dr. Sérgio Felipe. Enfim, a gente vai buscando, né, recursos nesses autores para ir tentando compreender o fenômeno da mediunidade. Mas isso é um campo de estudo ainda que ainda falta muito chão, ainda tem-se muitas lacunas que a gente não sabe preencher, tá? Pode falar, Patrícia. Já está com o som ligado. Então, Enir, sem a pineal, não há mediunidade. Sem a glândula ali, não há mediunidade. Tudo parte da glândula pineal, a gente entende isso, tá? Tudo parte dali. Até o momento, o que se entende é que essa glândula ajuda nessa ligação entre o plano espiritual e o plano material. Ela é a glândula, até chamada de glândula da vida espiritual. Então, o que a gente entende, ela vai ajudar a fazer essa ponte. É o que a gente entende até o momento. Mas, assim, a gente não pode afirmar isso completamente. Tem muitos estudos ainda para ser feitos. Mas até o que se tem no momento é isso daí, que a pineal é a ponte entre a vida espiritual e a vida material. Ali nós encontramos subsídios para se fazer essa ponte. Até o momento é isso. Se mais para frente a gente descobrir mais coisas, a gente deve seguir o que Kardec falou, a ciência descobrindo mais coisas, a gente vai aceitando a ciência. É verdade. Tá? Obrigada. É isso. Mais alguém quer falar alguma colocação? Essa aula básica, volto a dizer, tá? Então, aquilo ali são apenas algumas colocações e a partir do momento em que vocês tiverem mais dúvidas, principalmente quem está fazendo as aulas do livro Missionários da Luz comigo, vai tirando as dúvidas. À medida em que eu for tendo capacidade, eu vou buscando as respostas e vou passando para vocês, tá? Enir, eu posso compartilhar esse material com uma pessoa que não faz parte do estudo? À vontade. A partir do momento em que eu disponibilizo para o público, vocês nem precisam me pedir autorização, vocês podem dar para quem vocês quiserem, tá? Obrigada. Quando eu boto isso publicamente, está público, aí é para quem quiser, tá?
Se for útil para as pessoas, ajudá-las a É entender, uma pessoa que né? está estudando, né, a parte mediúnica, eu achei bem interessante. Então, se for útil, é o que a gente quer é que seja útil, tá? Obrigada. Nada, que isso. Então é isso, gente. Então, não tendo mais perguntas, vamos finalizar. Eu não sei se a Leida ainda está por aí. Se ela tiver, eu queria Acho pedir que ela tá. para fazer a prece final. Se ela não fizer, faço eu. Sim. Por gentileza, então. Faz a nossa prece final, Leida. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, nosso amigo, os nossos amigos espirituais que tanto nos acompanham na nossa trajetória evolutiva. Agradecemos pela oportunidade da vida e esse momento de estudo que tanto vem nos complementar quanto à mediunidade, bem como também quanto ao conhecimento do nosso corpo e também do pré-espírito, que muito nos auxiliou no nosso desenvolvimento e agradecemos para que a continuidade desse estudo que temos em mente possamos prosseguir nos nossos trabalhos relacionados à nossa querida doutrina espírita. Trabalho esse com seriedade, com estudo, com aproveitamento dos momentos oportunos que, igual a esse aqui, estamos recebendo e que possamos colocar em prática também na nossa vida diária. Imensamente agradecemos a oportunidade da nossa querida irmã Enir e de todos aqueles que contribuíram com perguntas, com questionamentos, para que pudesse ter feito, como assim ocorreu, um trabalho de divulgação doutrinária com as bases científicas e também com as bases conhecidas da doutrina, para que assim pudesse favorecer um estudo com benefício, com engrandecimento e conhecimento para aqueles que seguem, para aqueles que estudam, para aqueles que praticam a mediunidade. Obrigada a todos aqui presentes por essa oportunidade. Obrigada à nossa querida Enir e bem como em especial a querida espiritualidade que nos favoreceu em cada lar a oportunidade de podermos receber através do estudo dedicado à nossa irmã Enir, de receber esses ensinamentos. Possamos receber também daqui, pegado amigo, nosso agradecimento, nosso afago, e que nos ampare nesse estudo que estamos abraçando no momento. Obrigada imensamente, que nos envolva, Mestre Jesus, de paz e harmonia, e que assim seja. Que assim seja.